emoção está solta no ar. Ubaitaba FM. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. A partir deste momento, passamos a apresentar mais um líder de audiência da Ubaitaba FM. No ar, programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Você está ouvindo programa Despertar para a Vida. Programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Senhores ouvintes, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar para a Vida. Para darmos início à nossa programação, vamos fazer a nossa prece na voz de Dona Terezinha Gomes. Bom dia a todos, muita paz, em um domingo de Páscoa, cheio de saúde, harmonia e equilíbrio entre todos nós. Ao amanhecer, dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deve desconsiderar. Mantém, portanto, atitudes positivas em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é concessão, é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos sem pressa, sem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a lição com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não traga do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recursos valiosos para a vitória que buscas. Joana de Anjos, psicografada pelo nosso irmão Divaldo Franco. Muita paz, um domingo de harmonia. Quero dedicar essas vibrações de hoje, desse domingo, para as nossas irmãs Marta Gomes de Souza, Milena Gomes de Oliveira, na Avenida Rosa Cruz, número 12, bairro Santa Cecília, em Vitória da Conquista. E também para os nossos irmãos Márcio Gonçalves Avelar e Marcelo Gonçalves Avelar, em São Paulo. Que os espíritos amigos, os mensageiros, envolvam esses nossos irmãos em um clima de paz, de harmonia, de entendimento. Que assim seja. Bom dia a todos. Um bom programa para todos nós. Que assim seja. Domingo, 27 de março de 2016. A partir deste momento, está no ar o programa Despertar para a Vida. O programa Despertar para a Vida é a extensão de todas as programações realizadas pelo Centro Espírita Allan Kardec, situado na rua Asclepíades de Almeida, 121, no Pontal. O Centro Espírita realiza aos dias de domingo quinzenais as reuniões de fluidoterapia,
sob a coordenação de Clésio Darlan. Às segundas-feiras, as reuniões de atendimento fraterno, sob a coordenação de Clésio Darlan. Às terças-feiras, reuniões abertas ao público. E nesta terça-feira nós teremos a visita de Ivan Costa, da cidade de Itabuna. Ele vai abordar o tema: a utilização do magnetismo para a saúde humana. Essas atividades são realizadas sempre às 20 horas. Não percam, é imperdível. São 8 horas e 4 minutos. Vamos seguir a nossa programação ouvindo uma belíssima canção de Jorge Fernando. E essa canção eu estou dedicando a todas essas pessoas cujos seus nomes foram citados por Dona Terezinha Gomes. Muita paz, muita luz para todos. E vamos seguindo o nosso programa ouvindo belíssimas canções e belíssimas mensagens. Páscoa e Espiritismo. Visão da doutrina espírita sobre a Páscoa. A Páscoa, em essência, era uma festa judaica, a comemoração da libertação do jugo do Egito. Depois passou a ser uma festa católica. A Igreja então introduziu o conceito de que a Páscoa representa a ressurreição de Jesus, o reaparecimento dele depois da crucificação. O fenômeno principal que deveríamos guardar desta data é a reflexão sobre a imortalidade da alma. Jesus veio provar a continuidade da vida após a morte.
não como um fenômeno colossal fantasioso, mas como um efeito da lei do progresso. Então, Páscoa é uma revelação resultante de uma premissa espiritual, fundamentada pelo aspecto de responsabilidade que ela nos traz. Tempo de reflexão, tempo de renascer, tempo de abrir as janelas de nossos corações e acender a chama para o amor incondicional. Respeito às diferenças, possamos caminhar juntos rumo à solidariedade, amizade, respeito, esperança e a fé de um mundo de paz. Que o amor do Cristo possa renascer todos os dias em nossos corações. Feliz Páscoa a todos os familiares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vamos dedicar essas vibrações de paz, de equilíbrio, de saúde, de bem-estar para Rui Barbosa Santos, que está hospitalizado no Hospital de Aurelino Leal. Que a sua recuperação seja a mais rápida possível e de forma tranquila. Pai Celeste é a próxima canção que nós vamos ouvir de Jorge Fernando. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquista da verdade, abençoa nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos fé, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Um abraço fraterno para os nossos ouvintes aí da Ruinha de Cima, Ruinha de Baixo, em especial na Ruinha de Baixo, André e Chica, que mora na Ruinha de Trás, e Samuel e família, Samuel e toda a sua família. Samuel é meu parceiro de umas partidas de dama, quando sobra um tempinho, nós jogamos umas partidinhas de dama. E Zé e toda a sua família também, eles são nossos ouvintes. Jorginho, Tuíca e Maria, a esposa de Tuíca. Maria, vizinha de Célia do Bolo. Célia do Bolo
também é nosso ouvinte. Então, para vocês aí, vamos ouvir essa mensagem, se concentrem para ouvir essa belíssima mensagem do livro de Humberto Pazian, Para Viver Bem. Tudo vem de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte, isso é verdade. Então vamos à mensagem. É necessário verificar o que você está fazendo para melhorar sua vida. Por acaso, está esperando que algo caia do céu ou realmente empenha-se em criar novas e boas condições para viver? Espera alguma ajuda dos outros ou caiu na real e percebeu que tudo só depende de você? Podemos sempre contar com a ajuda divina, mas e a nossa parte? E então, se já verificou todas essas questões, o que está esperando? Vá em frente e viva feliz. Esta mensagem é do livro de Humberto Pazian. São 8h15. Poema singelo para todos vocês aí da ruinha de cima e ruinha de baixo. Da terra só paz.
do livro Mediunidade e Sintonia, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, tem como título Na Seara Renovadora. Não alegues suposta ingratidão dos outros para deserdar da seara do bem. Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas. Considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Ninguém recebe conhecimento superior tão só para o proveito próprio. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram um dia no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer premiação. Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso. Reconhecerás que essa mesma divina providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera agora sejas proteção dos nossos irmãos mais fracos. Não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura. Tanto quanto ninguém pode prever a alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre lançada ao solo por muito tempo largada à negligência. Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a religião de companheiros do Cristo, e diante do Cristo nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Para a Suzana, que está aí preparando o seu ambiente doméstico para a chegada de Jesus através do estudo do Evangelho, culto cristão no lar. Do culto cristão no lar nasce a fonte cristalina de bênção, de paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria, e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarde a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo sobre a crença que te abraça o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Do culto cristão no lar nasce a fonte cristalina de bênção, de paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria, e a iluminar cada dia na inspiração
coração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarde a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo sobre a crença que te abraça o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Do culto cristão no lar. Para viver bem, ter fé é abrir a porta da vida para Deus entrar. Saiba escolher o que é uma verdade para você. Quando aceitamos um desejo como verdadeiro, enviamos uma ordem ao nosso subconsciente para torná-lo uma realidade física. Esse é um mecanismo criado por Deus para que possamos determinar a maneira que quisermos viver. Sabemos disso. Aceite somente como força verdadeira a alegria, a paz, a saúde e a prosperidade, acreditando que é seu direito de vida. Deixe que as forças criadoras de Deus interajam e se manifestem para você. Uma belíssima mensagem para uma profunda reflexão a respeito do que queremos para a nossa vida. Buscar paz. Essa canção vai para minha mãe e Creus aqui no Bela Vista, ouvindo o nosso programa. Muita paz e muita luz para todos vocês. Buscar a paz no teu amor, eu vou seguir-te, vou feliz serei. O que procuro em ti encontrarei, ó meu Senhor, para sempre a ti eu sei. Foi que mostrou-me a direção, tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri este amor fez renascer a fé, esta fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Buscar a paz no teu amor, seguir-te feliz serei. O que procuro em ti encontrarei, ó meu Senhor, pra sempre a ti eu serei.
unidos sempre. Conselho do nosso irmão Chico Xavier. Companheiros, estamos engajados na construção espiritual da nova era. Convençamos-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. Educar-nos para educar, ensinar a fim de que aprendamos, auxiliar para sermos auxiliados, honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. A obra é de todos, cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Imperioso estudar de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se faz necessário. Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Aceitar-nos tal quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é propícia e aceitar os outros na condição que os assinala. Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Sejamos hoje melhores do que ontem. Não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para outro, mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Nunca desconsiderar ninguém, observar que os outros perante Deus são portadores de mensagem determinada qual sucede a nós mesmos. Se cairmos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos voluntariamente, tão depressa quanto se nos faça possível, com os valores da experiência. Saber que a tentação é sinônimo de passado. Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho. Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Oração e atividade. Crer e construir. Um abraço para Arlete Guedes, Tânia Vasconcelos, Mericena, Meire Magalhães, Sandra Rosa, Jurema, Dina, toda essa turma aí ligada às nossas atividades. Bom domingo. Se eu te perder
algum dia serei a escura agonia das saudades dos seus véus. Se um dia me abandonares, lusternando os meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Nunca é tarde demais para sermos felizes. Compreenda que fomos criados para viver saudáveis, alegres e em paz. Quando assim não acontece, é porque transgredimos as leis naturais. Mas, da mesma forma que as violamos, podemos restaurá-las, procurando viver em harmonia com as leis divinas. Se tiver dúvidas de como seguir esse caminho, ouça a voz de sua consciência, pois ela é o guia preparado para conduzi-lo ao equilíbrio de seu ser. A paz é uma herança divina, do livro de Humberto Pazian. Alma é a próxima canção que nós vamos ouvir, e vou dedicar à minha colega a apresentadora do programa Despertar para a Vida, Meire Magalhães, em Salvador, ligada na 87.9, através da internet. Muita paz para você e todos aí ao seu lado, Meire. Se nos olhos das pessoas só se enxerga escuridão e o planeta está brincando com uma bomba em cada mão, por favor, não desespere. Ainda há muito por fazer, muito verde que cuidar, muita estrela pra se pois o fruto desse amor, saciando os corações, há de dividir a terra pra multiplicar os pães e semear alegria nas cidades, nos sertões, com arados construídos
alegria nas cidades, nos sertões, com arados construídos, com o ferro dos Obterás o que pedes. Não esqueça, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Sedento, se busca a água do poço, vasculhando o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo de lodo. Faminto, se atiras lama no vaso em que te alimenta, engolirás substância corrupta. Cansado, se procura o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-se-ás numa enxerga de cinza. Doente, se injurias a medicação que se te aconselha, alterando-se as doses, prejudicará o próprio organismo. Isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos com que lhe polui o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe impõem à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao calor do incêndio. E o remédio aplicado com desrespeito pode enxergar ação contrária aos seus afins. Ocorre o mesmo em plena analogia de circunstância na esfera ilimitada do espírito. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita de negação. Oferece-lhe meios simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareie, auxilia para que te auxilie, estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Indaga edificando para que a inércia te não confunda. Fortalecemos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendemos a luta do próximo a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor para que o melhor se te faça, sem te esquecer jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. Muita paz e um abraço para Socorro, que trabalha no Magazine Cajado, Edna e seu Dalmol Gil, Marcelo e Jace, Cremildo na Avenida Walter Passo, Aurora e Antônio da Dan Christi. Um domingo, muita paz e harmonia para todos. Para Joanina Salomão e família, Rui César e família, Mestre Estrela. Desceram do firmamento, uma de rara beleza, mostrou-se amor e acalanto, fazendo-nos ver que a felicidade existe, que vem de dentro, fazendo a fé renascer. Ó Mestre estelar, tua luz sempre brilha. Se precisamos ver mais além, mais além. Ó Mestre estelar, tua luz sempre brilha. Se precisamos ver mais além, mais além.
esse amor e acalento, fazendo-nos ver que a felicidade existe, que vem de dentro, fazendo a fé renascer. Ó Mestre estelar, tua luz sempre brilha. Se precisamos ver mais além, mais além. Ó Mestre estelar, tua luz sempre brilha. Se precisamos ver mais além, mais além. Não imponha limites para seus sonhos. Não desista de seus projetos. As grandes realizações acontecerão quando você resolver vencer o impossível. Persista, lute, sofra, mas não desista de ser feliz. E lembre-se, o impossível é algo que alguém ainda não realizou. Um abraço fraterno para Iris de Oliveira, que escreveu esse belíssimo livro, Em Busca de Paz. Não percam nesta terça-feira, às 20 horas, no Salão de Conferência do Centro Espírita Allan Kardec, a abordagem do tema A Utilização do Magnetismo para a Saúde Humana, com Ivan Costa. A partir desse momento, todos vocês estão sendo convidados para marcarem as suas presenças para ouvirem esta belíssima conferência. O passe é a próxima faixa que nós vamos ouvir de Jorge Fernando. Sinto no corpo a brisa do anoitecer. Sinto na alma a harmonia do amanhecer. Paz e energia de amor que envolve o meu coração. Paz e raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Sinto no corpo a brisa do anoitecer. Sinto na alma a harmonia do amanhecer. Paz e energia de amor que envolve o meu coração. Paz e raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma
Agradecimentos sinceros a todos vocês que tiveram a paciência e a boa vontade de estarem sintonizados na 87.9 FM Ubaitaba, ouvindo o programa Despertar para a Vida. Sinceros agradecimentos a nossos companheiros de atividade espírita, agradecimento aos colaboradores anônimos, diretos e indiretos, Carlos Alberto Carneiro da Silva, Popular Aquila e toda a sua família, Zilmério Feliciano, Clésio Darlan. Agradecimento à direção do Centro Espírita Allan Kardec. Agradecimento à presidência da rádio, o senhor Zé Mário, e a vice-presidência, dona Valdíria Matos. Agradecimento a todos os funcionários da 87.9. Agora nós vamos à parte principal do nosso programa, que é a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na concepção do mundo espiritual superior. É no capítulo, 10º capítulo, Fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tiver o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para ser queimado, e não tiver caridade, isto de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz más suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Paulo compreendeu tão profundamente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, e que eu penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a principal é a caridade. Dessa forma, ele coloca, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque é independente de toda a crença particular. Paulo faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na prática da beneficência, mas da reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência, para com o próximo. Belíssima mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite, durante a semana, uma reflexão em torno da caridade, ou seja, do nosso dever para com o próximo, para com o meio em que nós vivemos. E assim, nesse clima de paz, de tranquilidade, de bem-estar e de harmonia, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o Criador
Supremo, pela dádiva bendita da vida e pela oportunidade de mais um dia de experiência. Pedimos ao Mestre Jesus que continue a nos envolver nessas doces vibrações de equilíbrio e de proteção, para que nenhuma força descompensada ou deseducada possa nos conduzir a maus pensamentos e a más atitudes. Que nós possamos estar sempre convictos da nossa verdadeira tarefa aqui no planeta, é de servir a nós, aos nossos irmãos e ao meio em que vivemos. Muita paz para todos vocês, muita luz e até a próxima semana, quando estaremos de volta apresentando este programa maravilhoso que é o programa Despertar para a Vida. Graças a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, muita paz, muita luz e que assim seja. Acabamos de apresentar programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec.